Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Esse dia 30 de março do ano de 2020, estamos ainda no início, segundo especialistas, do pico da Covid-19, que é a doença gerada pelo novo vírus, conhecido como coronavírus. Acho que todo brasileiro está ficando especialista. E nós, como igreja, temos nos preocupado em manter o povo de Deus alimentado, manter o povo de Deus abençoado pelo poder da palavra do Senhor. Hoje eu quero começar orando nesta série Futuro com a temática Coragem, pela vida de uma senhora conhecida aqui da cidade de Recife. O seu nome é Dona Carmen, doutora Carmen, e o seu esposo, doutor Paulo, que se encontra enfermo. Doutor Paulo se encontra enfermo, segundo os médicos, com essa doença aqui em Recife. E ele está muito mal, passando por um momento muito difícil, entubado, precisando dos cuidados médicos, pois o caso exige ainda muito cuidado, é o que nós chamamos ainda de grave. Então eu quero começar orando por essa família, que dentre as muitas vítimas do planeta Terra, está sendo uma das que estão enfrentando dias difíceis. Então vamos orar. Queria pedir a você que está unido aqui conosco, nesse propósito, nesta noite, para juntos nós clamarmos pela vida dessa família que está passando por uma prova tão grande com esse coronavírus, com essa enfermidade. E eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, da Primeira Igreja Batista do Pina, que, se nesse momento está entronizado conosco, pudesse estar orando pelo doutor Paulo e por Dona Carmen. Queria pedir a você que está conectado, que você compartilhe desse vídeo, para que a gente possa receber mais da palavra de Deus. Querido e amado Deus, nesse dia, Senhor, 30 de março de 2020, eu quero dedicar esse programa a todas as vítimas, diretas, indiretas, médicos, profissionais liberais, empresários, idosos, jovens, todas as pessoas que foram afetadas de alguma maneira por esse problema. Mas quero orar especificamente pela vida de Dr. Paulo esse dia. Eu quero orar, Senhor, te pedindo para que o teu nome, que está acima de todo nome, ele seja glorificado na história, na vida dessa família, pois o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas, e agindo o Senhor, ninguém neste mundo pode impedir o seu agir. Glorificado e exaltado sejas, glorificado e exaltado sejas na vida, Senhor, destas pessoas, seja na vida deste casal. Dona Carmen tem se sentido, ó Deus, entristecida, e como é normal diante de tudo isso, se sentindo precisando de ajuda. Que o teu Espírito estenda a mão essa noite nesse hospital, Senhor, e que alcance a vida daquele homem, que amanhã a gente tenha boas notícias, e que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Meus irmãos, quem de nós imaginaríamos no mês de fevereiro
estarmos vivendo essa situação que hoje nós estamos vivendo. Quem de nós imaginaria, quem de nós poderia entender, poderia imaginar do que estaríamos neste dia vivendo? Então, são dias difíceis, são dias de muita luta, de muita aflição, são dias de verdadeira prova para todos que fazem parte da nação brasileira. Não tem sido fácil para ninguém. Mas quem imaginaria que nós estaríamos vivendo isso hoje, que nós estaríamos vivendo isto nesses dias? Acredito que ninguém. Ninguém. Há poucos dias a população estava brincando, se divertindo no seu modo, no carnaval. Famílias até se separaram porque o marido queria ir, a mulher não queria. A mulher queria ir, o homem não queria. E a gente sabe que deu várias confusões, mas ninguém imaginava que hoje estivéssemos todos passando por esta luta tão grande, por esta peleja enorme que estamos passando. Então eu gostaria de pensar com você sobre o futuro. O futuro que nos espera não são dias fáceis, serão dias difíceis. Eu percebo que muitas famílias ainda irão chorar, que muitas famílias ainda irão sofrer com tudo isso. Mas a gente fica se perguntando o que será de nós. E quando nós paramos para pensar, para imaginar em tudo que possa nos acontecer, eu não tenho outro conselho a lhe dar a não ser os conselhos da palavra de Deus. E nós já falamos sobre esperar com paciência, falamos sobre confiar, falamos sobre sabedoria. Ontem no culto da noite falamos sobre escolhas, e esta noite eu quero falar com você sobre coragem. Mas aí eu quero meditar, pensar com você, o que seria coragem? Será que coragem é a ausência de medo? Não. Será que coragem é a ausência de dúvida? Não. A coragem é aquilo que nos dá a capacidade de agir, ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente tenha dúvidas, ainda que a gente venha titubear na nossa fé, a gente precisa ter coragem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu encontro pelo menos um personagem que é chamado pelo Senhor a ter coragem. Porém, quando olhamos para o histórico daquele homem, o que é que a gente observa? A gente observa um general de guerra vitorioso, um general de guerra que entrou nas batalhas em nome do Senhor para vencer. Mas houve um momento da sua história em que o grande legislador,
o qual ele servia, faleceu. E Deus chama aquele rapaz que não é mais um menino, já tem no mínimo mais de 40 anos, está próximo de 60 anos de idade, e Deus diz para ele algumas palavras que eu gostaria de pensar com você essa noite, nesses próximos 15, 20 minutos no máximo. Se você puder, onde você estiver, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus e vamos meditar, vamos refletir, vamos entender o que Deus tem preparado para nós. O homem que eu estou falando e que tem essa virtude desejada por muitos, vivenciada por poucos, é o general, é o profeta Josué. Josué, Deus se aproxima no início do seu livro dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Quando a gente olha para os capítulos anteriores, a gente percebe Deus falando que não houve homem como Moisés e não haveria mais na terra. E era este homem que Josué precisava substituir. Quando olhamos para o cenário, o que é que nós encontramos? Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que não era fácil de ser conduzido, um povo que não era fácil de ser encaminhado para os caminhos da palavra de Deus. E o desafio de conquistar a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Então, perceba o Josué diante desse cenário e com a missão de substituir um homem insubstituível, de substituir Moisés, que não era qualquer homem naqueles dias, era um dos líderes, foi um dos líderes mais extraordinários da face da terra. Então, quando nós olhamos para tudo isso, olhamos para o futuro que Josué estava lidando, Deus diz a ele como naqueles dias ele precisa se comportar para enfrentar o futuro que está diante dele. Como, pastor? Deus orienta-o a se comportar com coragem. E o que são as palavras que o Senhor diz para Josué? Primeira coisa, Deus vai dizer o seguinte: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Que coisa extraordinária. Mas aí Deus vai começar agora a tratar o Josué com uma palavra de ânimo, com uma palavra de vida, para que ele possa não sucumbir diante do perigo, para que no coração dele não falte coragem. E ele vai dizer assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E ele diz mais uma vez: então somente ser forte e muito corajoso, no versículo 7, Josué 1, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí a gente vai observar lá no versículo 9, mais uma vez, Deus dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso. A gente percebe Deus mandando diante daquele cenário Josué ter simplesmente ou extraordinariamente coragem de substituir Moisés,
de liderar um povo de dura cerviz, de enfrentar gigantes que estão diante de mim, para que a promessa seja cumprida na minha vida e na vida do povo. Então a gente percebe a coragem como uma das orientações de Deus diante dessa realidade incerta, diante desse futuro que nós tanto queremos que seja extraordinário. Então a gente olha para a palavra do Senhor, e o que é que a gente percebe que leva Josué a não temer, que leva Josué a não sucumbir, a não parar? Primeira coisa importante que a gente percebe nessa passagem, como bases para que esse homem não deixe de ter coragem, e com esta coragem ele consiga vencer os desafios que está diante dele. Primeira coisa importante que Josué precisava entender, e Deus mostra isso como motivo para ele ter coragem. Primeiro, a promessa de Deus de vitórias garantidas. Deus lhe faz promessas garantindo a vitória. A gente vê isso no versículo 5 e versículo 6. Deus vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Josué é motivado a ter coragem. E qual é a motivação que Deus lhe dá para que ele tenha coragem? É a promessa de vitória garantida, ou a garantia de vitória, ou a promessa de vitória. Então eu quero falar com você essa noite, e eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem promessas sim de vitória para todos nós. Ele tem promessa de vitória para a sua vida e para a minha vida. E eu quero essa noite declarar para a sua família, quero declarar para os seus sonhos, que o Senhor te dará vitória em nome de Jesus. A outra razão que Deus usa para motivá-lo está nos versículos 7 e 8, que é a certeza, que é a palavra de Deus, a fim de guiá-lo em segurança. Deus está dizendo a ele que irá guiá-lo em segurança. Mas observe que as orientações do versículo 7 e 8 estão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está lhe prometendo segurança a partir da observação que ele precisa ter da lei de Deus, da lei do Senhor. Então você está se sentindo inseguro, isso está gerando medo, isso está gerando incredulidade, isso está gerando um desânimo. Preste atenção, o que Deus prometeu para Josué: primeiro, vitórias diante das perspectivas futuras. Segundo, Deus lhe prometeu garantia, e essas promessas Deus fez para que ele tivesse coragem. E essa noite eu quero falar com você: você precisa ter coragem, você não pode ser covarde, você não pode se acovardar, até porque a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia. Deus nos deu um espírito que faz coisas extraordinárias acontecer a partir de nós e em nós, para a glória do Senhor. A última coisa importante que a gente percebe como motivação
para que ele tivesse coragem, é uma que faz parte da minha vida e da sua vida. No versículo 9, eu vou ler primeiro para lhe dizer: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença de Deus sempre a sustentá-lo. A promessa de vitória, a promessa de segurança e a promessa de sustento a partir da presença constante de Deus na sua vida. Jesus Cristo, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu não posso deixar de lembrar de Isaías capítulo 41, versículo 10, quando ele diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Também não posso deixar de lembrar o profeta dizendo: se andares pelas águas, eu serei contigo, se andares pelos rios, eles não te submergirão, e se andares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. A primeira mensagem dentro desse contexto foi no Salmo 23, e lá no versículo 4 diz algo extraordinário: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Então você não tem por que não ter coragem, você não tem por que não ter essa coragem de enfrentar os desafios que estão postos diante do planeta Terra. E se você não tiver coragem, não quer dizer, ou melhor, se você tiver medo, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum receio, não quer dizer que você não tem coragem, porque Josué tinha receios, Josué tinha dúvidas, Josué tinha questionamentos, mas Josué deu o primeiro passo. Mas ele deu o primeiro passo como um homem corajoso precisa dar. Primeiro, ele deu passos após ouvir a voz de Deus. Ele deu passos após ser direcionado por Deus. Ele deu passos após receber a promessa de Deus. Então, não haja sem a palavra de Deus. Não tome atitudes sem a palavra de Deus, meu irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é capaz de mudar, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. Quando eu falo de coragem, eu recordo de quando, certa feita, fui chamado para visitar uma pessoa que estava tendo problemas de possessão. E eu recordo que quando chegamos ali, com 20 minutos de conversa, eu fiz a seguinte proposta para aquela menina: olha, você vive indo para a igreja, isso é sinal de que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E esse é o maior problema de toda a humanidade quase toda é crer que Jesus existiu, que Jesus é vivo. E não é uma maioria, né? A gente sabe disso, não é uma totalidade. E eu recordo que depois eu disse assim: agora você precisa fazer uma coisa, você precisa confessar. Que aí é complicado, a gente pensa que crer é mais difícil do que confessar. E aí ela disse assim: eu vou confessar. Você vai confessar? Vou. Então você vai orar comigo. Quando eu comecei a orar, ela começou a balançar a cabeça dizendo que não, eu não tenho força. E quando eu menos esperei, ela estava agarrada na gola da minha camisa, e eu em uma posição que imaginei: se ela conseguir me dar uma gravata, como diz a história, eu estou morto. Não vou dizer que não tive medo. A pessoa que estava comigo, quando eu olhei para pedir socorro, já estava no meio da rua, de tanto medo que teve. Eu, ainda que tivesse medo, não dava tempo de correr, porque estava agarrado por aquela mulher possessa. E aí eu recordo que passamos 3 horas lutando.
3 horas pelejando, mas em momento algum pensando em fugir, porque algumas coisas se fazem presente que nos dá coragem para ir adiante. E a principal delas é a certeza de estarmos na cobertura da palavra de Deus, que a palavra de Deus está conosco, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que há uma promessa de vitória para as nossas vidas. E segundo, que nós estamos seguros. Poderemos até levar uns empurrão, poderemos levar até umas rasteiras, mas ainda que caia, nós não ficaremos deitados, nós nos levantaremos. E ainda, meus irmãos, que pareça que vamos perder, porque estamos só parece. O Senhor está conosco, o Senhor está presente e Ele nos dará a vitória. Então tenha coragem, não desista, não tema, não se desespere, mas esteja firme naquilo que Deus é capaz de realizar, naquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas, para a glória do seu santo e bendito nome. Querido e amado Deus, eu quero ministrar, Senhor, no coração do teu povo, no povo da primeira igreja batista do Pina, no povo aqui da cidade do Recife, no povo deste Brasil, que está um tanto aperreado com tudo isso que está acontecendo, a coragem que vem do alto. Derrama coragem nos corações para enfrentar esta coisa de frente, declarando que existe uma palavra de vitória, que existe um sustento vindo da parte de Deus e que a presença do Senhor é uma constante na nossa história. Ele não nos abandonará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E amanhã às 10 horas da noite estaremos mais uma vez com uma palavra nesta série que acredito ser tão importante para as nossas vidas. Futuro, o teu futuro, o meu futuro está nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Amém.